com muita satisfação que faremos mais uma live aqui pelo Rocha Treinamento. Então, estamos iniciando mais um encontro, né? Com uma pessoa muito especial que trabalha com o Rocha. Então, vamos aguardar aqui a entrada da Maíra para mais uma entrevista aqui no Rocha Treinamento. Olá, boa noite aos que estão entrando, bem-vindos. Vamos então aguardar aqui para termos uma conversa sobre a história do Rocha. Olá, Maíra. Maíra já entrou. Vamos trazer ela para mim. Olá. Deixa eu ver. Estou aceitando aqui a Maíra, mas está tendo uma dificuldade aqui de entrar. Vou pedir para você solicitar novamente a entrada, Maíra, que eu estou te autorizando a entrar, mas você não está conseguindo entrar. Agora foi. Olá. Oi, tudo bom? Tudo Boa bem, noite. Maíra? Boa Tudo noite. ótimo. Prazer, que bom ter você aqui conosco. Prazer é meu, finalmente conseguimos Conseguimos. fazer esse dia. É verdade. Puxa vida, que satisfação trazer você aqui para a gente conversar um pouco sobre a sua especificidade, né? Uhum. De transtorno alimentar e o Rocha, enfim, estamos muito animados aqui com a sua presença. Que bom, que bom. Vou te apresentar, tá? Só para a Tá, gente dar início, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, falar um pouquinho do seu currículo, e aí a gente já dá início conversando aí um pouco sobre a sua história com o Rocha, tá bom? tá bom. Então, hoje a gente traz aqui para o Rocha Treinamento, com muita honra e satisfação, a Maíra Stivaletti Colombaroli, certo? Correto. Ah, que bom. E então é com muita honra e satisfação que nós, da equipe Rocha Treinamento, damos as boas-vindas aí a Maíra e a todos os presentes para essa entrevista de hoje, para esta nossa live. A Maíra, ela é doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e pela Università degli Studi di Torino. Especialista em avaliação psicológica e neuropsicologia clínica. Aprimoramento em transtorno alimentar pelo Ambulim do Hospital das Clínicas, certo? Correto. Ela é psicóloga e pesquisadora no grupo de transtorno alimentar restritivo evitativo do Ambulim Protat, do Hospital das Clínicas. Então, bem-vinda, Maíra. Obrigada. E hoje vamos falar um pouco, então, sobre o Rocha e essa especificidade dos transtornos alimentares. Então, bem-vinda. Me conta um pouquinho do seu histórico com o Rocha. Olha, meu histórico com Rocha começou na minha especialização com a professora Carla Exatubo, que foi a minha professora, né, Que legal. dessa disciplina. Então, foi ela quem me introduziu com o teste. Eu já conhecia o Zuliger, tem os princípios, né, os mesmos princípios da técnica de manchas de tinta, e com ela eu aprendi o sistema compreensivo. Certo. Então,
Então, a partir dali, eu me interessei muito pelo teste, assim, foi uma coisa que me deixou muito intrigada, porque, claro, é um teste que tem necessidade de que você se dedique durante muito tempo de estudo, né? Então, eu tive uma aula de algumas horas e depois eu entendi que eu ia precisar continuar me aprimorando. E acabei tendo a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa na Itália, em 2015, que também foi um convite que chegou pela professora Carla Exatubo. Que legal! De uma rede de pesquisadores, né, que estavam procurando algum voluntário para participar desse estágio, e acabei sendo aceita no estágio, e aí me aprofundei ainda mais, fiquei 3 meses dedicada, Olha porque só. era uma pesquisa na área do Rochá, mas já no sistema RPAS. Então, Tá. nessa época foi quando eu me certifiquei, né, na aplicação pelo RPAS, me aprofundei no sistema, e daí, então, eu incluí o Rochá na minha vida, assim, tanto profissional quanto acadêmica. Então, meu doutorado incluiu o Rochá, trabalhei no grupo de pesquisa do Centro de Pesquisa de Psicodiagnóstico da USP, que trouxe a escola francesa para o Brasil. Então, a gente lá tem vários sistemas do Rochá que estão dentro do grupo de pesquisa, e eu fiquei mais focada no RPAS, mas trazendo um pouco dessa experiência com o sistema compreensivo, também consegui conhecer melhor a escola francesa, que tem uma abordagem um pouco diferente, mas a minha especialização mesmo, assim, que foi o que eu dediquei mais tempo, foi com o RPAS, que foi o que eu trabalhei no meu doutorado também. Isso há quanto tempo, Maíra? Eu comecei a estudar, eu comecei a estudar o Rochá, eu acho que foi em 2014. Tá. Então, 2015 foi quando eu fiz estágio de pesquisa no RPAS, e desde então eu continuo estudando, porque não acaba nunca. Pois A é. gente é um aprimoramento contínuo, e desde 2016, quando eu comecei meu trabalho de pós-graduação, né, minha pesquisa, minha tese de doutorado, eu continuei aprofundando esse tema, porque faz parte dos instrumentos que eu usei na minha pesquisa. Que bacana. E essa sua pesquisa, então, foi relacionada aos transtornos alimentares, Maíra? A minha pesquisa de doutorado, você diz? Isso. Meu doutorado foi não foi exatamente com transtornos alimentares, foi com pacientes com obesidade que estavam na fila para realizar a cirurgia bariátrica. Então, eu eu investiguei sintomas, mas não tinha um diagnóstico de transtornos alimentares. O estudo dos transtornos alimentares foi uma coisa que acabou surgindo paralelamente, porque tem uma relação, né? Tem uma interface, Isso, uma interface entre esses dois aspectos, a obesidade e os transtornos alimentares. E aí, durante o doutorado também, eu acabei me debruçando também sobre essa temática, que quando eu decidi fazer essa pesquisa, eu ainda não tinha tanto aprofundamento, né? Era uma coisa muito focada na obesidade mesmo, mas eu senti essa necessidade e incluir aí em todos os estudos da minha pós-graduação também a aprofundamento dentro dos transtornos alimentares. A obesidade em si não é considerada, então, um transtorno alimentar? Não. Tá. A obesidade, ela é uma condição clínica que tem algumas características específicas para ser diagnosticada. As pessoas costumam associar apenas a questão do IMC, mas ele é só um dos indicadores, né? Tem todas repercussões metabólicas, psicossociais. O IMC é aquele que mede assim, né? Uma coisa assim, O o índice IMC, da massa corpórea. isso, o IMC é o índice de massa corpórea. Ele é uma relação entre a massa do corpo pela área, né? Que é a altura ao quadrado. Então, seria a área do corpo.
Aquele que você está se referindo são as dobras cutâneas, que é uma medida do percentual de gordura corporal, que também é utilizado para avaliação da obesidade, Tá. né? Mas o mais conhecido mesmo é o IMC. Certo. Uhum. Então, ele não é considerado um transtorno alimentar porque não necessariamente existem sintomas psicológicos associados ao desenvolvimento e a condição da obesidade. Elas geralmente são consequência e não causa do problema metabólico. Então, as pessoas costumam associar porque é muito frequente. A gente sabe que existe uma prevalência maior de transtornos mentais entre pessoas com obesidade, mas ela não é uma relação causal. Então, são transtornos que são comórbidos, mas não são únicos, né? Perfeito, perfeito. Voltando um pouco para o Rocha, quer dizer que nessa primeira aula que você teve com a Carlesa Tuco, você já ficou assim inspirada, fascinada e foi Fiquei. buscar mais. Eu me lembro da sensação que eu tive, que foi uma sensação assim de uma curiosidade tão grande que me deu, porque eu achava incrível como as informações eram coletadas, né? Porque assim, para uma pessoa leiga, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim, quando você fala, olha, tem esse teste, você vai olhar para as manchas e você vai me dizer o que eles parecem para você. Para quem, obviamente, não tem experiência, não é psicólogo e tal, essa associação parece uma coisa muito distante uma coisa da outra. Como é que isso vai falar da personalidade? E quando eu entendi, a partir dessa primeira aula, a lógica por trás do teste, eu fiquei muito fascinada. E comecei a ficar muito curiosa. E eu me lembro de ficar com um pensamento assim, gente, eu preciso entender esse teste melhor, sabe? Assim, fiquei realmente com uma curiosidade incontrolável. Tanto que eu continuei estudando sozinha. E é um teste que, assim, ele exige uma rede, né, de contatos, de discussão. É um teste que te chama um pouco para esse grupo, para esse estudo em grupo, porque tem muitas nuances, tem a experiência clínica também que conta muito. Então, quando eu entrei no grupo de pesquisa lá da USP, eu comecei a ter a possibilidade de ter essa troca, né? Que até então eu só tinha tido a aula com a professora Carla, fiquei com aquela curiosidade, meio que, sabe, tipo, preciso achar algum lugar onde eu consiga estudar mais. Foi se desenvolvendo dentro desses grupos, desses contatos que eu consegui, o meu entendimento mais aprofundado, né? Mas foi quase uma coisa assim, eu fui escolhida pelo teste, eu não escolhi, sabe? E essa aula que você fez com ela foi em alguma faculdade, alguma pós? Foi na minha Que é? pós-graduação de avaliação psicológica. A gente teve um módulo sobre o teste de Rorschach com ela. Que legal, bárbaro. E você falou que na USP você estudou a linha francesa, né? Isso. Você lembra as pessoas que estavam lá mais envolvidas? Que eu também fiz uma matéria quando eu fiz o meu mestrado na USP com o pessoal da linha francesa, né? Então, a professora Sônia Pazian, que foi minha orientadora de doutorado, que é a pessoa, né, que é especialista da escola francesa lá, representante dentro da universidade, que ela foi aluna do professor André Jacquemin, que foi a pessoa que introduziu essa linha interpretativa no Brasil. Então, os estudos normativos foram feitos pela professora Sônia Pazian, né, nos anos 2000, no doutorado dela. E até hoje o grupo ainda trabalha com pesquisas dentro dessa abordagem. E você fez comparativos, Maíra, porque você começou estudando o Rocha Sistema Compreensivo, aí você me traz a linha francesa, e depois o RPAS, né? E o RPAS, assim, pelo que eu entendi, lá na Itália, que eu não sei se eles só estudavam o RPAS ou se eles tinham uma outra linha. Não sei se você conheceu o pessoal da escola romana de Rocha. Não, lá no grupo de estudos que eu
participam ainda até hoje, eles trabalham só com RPAS. Eles trabalhavam com o sistema compreensivo, mas o meu orientador da Universidade de Turim, ele é um dos pesquisadores do RPAS, que está fazendo, enfim, os estudos de aprimoramento. Inclusive, Legal. vai sair a segunda edição do manual no próximo ano, provavelmente. Então, a gente já trabalhou dentro do RPAS, mas o pessoal do RPAS, eles estudaram muito sistema compreensivo, né? Porque é uma derivação, então tinha muita convergência. Então, por isso foi mais fácil para mim, porque eu já tinha essa base. Então, eu fiz essa transição. A escola francesa já é muito diferente, assim, muito diferente. Tem uma abordagem, uma perspectiva mais clínica, com uma psicanalítica um pouco. Uma perspectiva teórica mais psicodinâmica. Então, foi o que mais destoou, assim, daquilo que eu tinha tido contato, mas foi muito enriquecedor, porque eu estava também com uma super supervisora, né? Uma pessoa muito experiente, muito, enfim, a pessoa que normatizou o teste, a escola no Brasil. Então, foi um super aprendizado e acho que agregou muito na minha compreensão interpretativa, né? Porque o sistema compreensivo e o RPAS são bastante centrados nas qualidades psicométricas e nessa robustez técnica do instrumento. E eu acho que no processo de formação isso fica muito enfatizado, e a parte interpretativa que é a mais sensível, digamos assim, né? Porque exige uma experiência clínica, exige um contato com a integração com a parte teórica da psicologia clínica. Então, foi muito bom ter tido esse contato com a escola francesa, porque ela me ajudou a expandir mais a capacidade interpretativa do instrumento, que foi uma coisa que me ajudou bastante no meu doutorado. Que bacana. E deve ter sido uma experiência bárbara ter ido também morar, né, na Itália para fazer isso. Pelo que eu entendi, você foi para isso mesmo, para fazer esse trabalho. Isso, quando eu fui a primeira vez, era um estágio de pesquisa focado em pesquisas com o Rochat, né? Então, fiquei bem focada no treinamento, fiz o treino de aplicação, conheci todo o sistema, conheci a codificação, que foi 3 meses intensos, foram 3 meses intensos. E aí depois, quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei o meu doutorado dentro do Centro de Pesquisa em Psicodiagnóstico, que eu tive mais esse contato com a escola francesa, e depois eu retornei para a Itália para fazer o doutorado sanduíche. Então, no mesmo grupo que eu tinha feito o estágio em 2015, eu retornei para, já agora dentro da minha pesquisa de doutorado, expandir a parte também de análise de dados, interpretação desses dados, que foi também um aprendizado riquíssimo, que foi possível durante esse processo. Foi 1 ano ou 6 meses de doutorado sanduíche que você fez? Inicialmente eu ia ficar 6 meses, aí teve a pandemia, porque eu cheguei em 2020 na Itália. Então eu cheguei em janeiro. Na Itália, onde assim começou tudo. Eu cheguei em janeiro, em fevereiro fechou tudo. Então eu acabei ficando presa lá, porque eu não tinha como voltar, porque os documentos ficaram todos parados. E aí eu acabei ficando 1 ano e meio no fim das contas. Uau. Consegui expandir o meu período, né? Enfim, com todas essas questões, as universidades acabaram autorizando que eu estendesse o tempo lá, e fiquei 1 ano e meio e concluí meu doutorado agora em abril desse ano. Nossa, que bacana, que bacana. E você conseguia, conta um pouquinho dessa sua experiência em plena pandemia, aplicando rocha em obesos, é isso? Não, assim,
A minha sorte é que eu tinha já terminado a minha coleta de dados antes de começar a pandemia, porque eu fiz a minha coleta em Ribeirão Preto, né, no Hospital das Clínicas, no serviço de bariátrica, e aí teria tido uma parte da minha pesquisa que seriam dados coletados na Itália, mas não por mim, porque eu não tenho fluência para aplicar o teste em outra língua. Mas dentro do grupo de pesquisa tinha uma pesquisadora que estava trabalhando com esse tipo de paciente num hospital de Milão, e ela ia coletar dados e a gente ia fazer uma comparação multicultural, né, para ver se existiam especificidades relacionadas ao local, né? Então, como que isso repercute em termos do funcionamento da personalidade, dos impactos que isso tem na cirurgia. Mas, infelizmente, não foi possível a gente fazer essa coleta de dados, então eu acabei trabalhando só com dados de pré-operatório, que foram os dados que eu coletei no Brasil. Também tinha o objetivo de fazer uma coleta pós, mas também não foi possível porque o serviço foi interrompido, ficou mais de 1 ano e meio sem receber pacientes, né? Porque a situação estava bem complicada com o risco, então eles estavam mantendo só os atendimentos virtuais de telemedicina. Então acabou não sendo também possível, mas tudo bem, eu fiquei super satisfeita com os dados que a gente coletou, foi muito interessante me aprofundar neles, né? E aí a gente hoje no nosso grupo de pesquisa tem uma outra pesquisadora que é de mestrado, que está fazendo uma avaliação com pacientes no pós-cirúrgico tardio, também de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, e ela usou o RPAS na modalidade de aplicação remota, que foi o aplicativo que foi lançado durante a pandemia, por conta da impossibilidade de você aplicar um instrumento. Eles fizeram um esforço muito grande de adaptar o instrumento para a modalidade virtual, que está em processo de validação, né, obviamente, mas já foi possível usar para pesquisa, e a gente já está analisando os dados dessa coleta também, que foi feita com pacientes pós-cirurgia bariátrica tardia, né, há mais de 2 anos de cirurgia. Então, vão ser dados também que a gente vai ter como conversar com os dados que eu coletei no pré, porque o Rochá se mostrou um instrumento muito interessante para esse tipo de paciente. Bom, eu estou aqui interessadíssima nesses dados. Existe um perfil de personalidade de pacientes bariátricos? As características mais, digamos, consistentes que eu encontrei na minha amostra e que são interessantes e que exigem um aprofundamento, uma investigação ainda posterior para a gente entender melhor o que isso significa, é uma característica de baixa complexidade dos protocolos, né? Então, no Rochá a gente tem a variável de complexidade, que seria o oposto do lambda num sistema compreensivo. Então, assim, os protocolos foram muito constritos, digamos assim. Respostas pouco complexas, pouco elaboradas, e isso foi muito consistente em toda a amostra. Uau! E aí a gente ficou, a gente ficou muito tempo indagando por que isso estava acontecendo, né? Porque existem muitos fatores que podem influenciar. Então, hoje a gente tem 2 hipóteses principais. Como a complexidade muito baixa, a gente tem uma limitação na interpretação das demais variáveis, porque é como se a gente não tivesse, é como se a pessoa não estivesse mostrando a personalidade dela, né? Então, é diferente de eu ter um protocolo com muitas informações, onde eu consigo apreender ali várias características. Então, quando a complexidade é baixa, a gente meio que tem uma ocultação dessa personalidade em muitos aspectos. A gente não tem como tirar muitas conclusões. E no caso, essa foi a principal informação que eu tive. Por que esses pacientes não revelam sobre eles
informações, né, sobre a personalidade. E a gente tem duas hipóteses principais. A primeira tem a ver com a desejabilidade social, o contexto da avaliação, que é uma avaliação pré-cirúrgica, que foi feita num serviço especializado. E por mais que a avaliação não fizesse parte do protocolo do serviço, então foi uma pesquisa que foi feita com pacientes que já tinham sido autorizados a fazer cirurgia, então eles já tinham cumprido todos os requisitos, ainda assim é possível que eles tivessem receio, né, de se mostrar vulneráveis na avaliação e acabar dando indicadores que pudessem ser usados para não permitir que eles fizessem a cirurgia. Então, essa é uma das hipóteses. A segunda hipótese é de que eles, de fato, tenham uma limitação de recursos psicológicos, o que é corroborado por outras variáveis da literatura, como as características neuropsicológicas, né, dos pacientes com obesidade tendem a ter um desempenho pior em testes neuropsicológicos, e também outros indicadores sobre essa autopercepção que também tem muitas evidências de que estão comprometidas em pacientes com obesidade. Então, por exemplo, são pacientes que têm mais alexitimia, que é a dificuldade de reconhecer as próprias emoções, pacientes que têm uma dificuldade de reconhecer sinais internos. Então, é possível que eles tenham de verdade uma limitação de recursos que faz com que o protocolo do Roxa deles seja mais empobrecido. simples, isso, em relação às expectativas. Apesar de ter sido digamos, uma diferença muito grande, assim, foi muito abaixo da média. Então, assim, a gente não tem como saber com certeza qual das opções é, e por isso que a gente está coletando dados do pós-cirúrgico, porque o pós-cirúrgico ele não tem mais esse efeito da desejabilidade social. Esses pacientes já foram operados, eles já resolveram essa questão. A pesquisa é feita num contexto que não é ambulatorial, então não tem uma relação ali com o serviço de saúde, e isso pode ajudar a gente a entender. Se essa complexidade continua baixa, é possível que isso faça parte do funcionamento, né? Porque isso vai se mantendo no longo prazo. Se ela melhora, pode ser que isso seja um efeito mesmo do momento da avaliação. Antes da cirurgia, talvez não seja o momento em que a avaliação do Rorschach. E aí, assim, né, eu trouxe como tema a avaliação multimétodo, porque não foi só no Rorschach que a gente teve esse dado, também nos outros instrumentos, mas é possível que a gente precise trabalhar um pouco melhor a relação terapêutica com o paciente para fazer essa avaliação e conseguir ter mais informações. Porque são pacientes que tendem a ter um histórico de estigma, de muito sofrimento relacionado ao tratamento da obesidade, e provavelmente eles se sentem pouco confortáveis nesse processo preparatório, né? No geral, as pessoas tendem a ter um receio de julgamento, né? A questão da obesidade, devido a todo o estigma, causa essa necessidade deles ficarem mais defensivos mesmo, por uma questão de autopreservação. Então, essa é uma possibilidade que a gente está tentando esclarecer a partir dessa pesquisa com pacientes no pós-cirúrgico, mas realmente foi um achado, assim, que eu acho que para mim teve muito valor. Por mais que no início eu fiquei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer com esses protocolos com baixa complexidade? Mas depois da gente estudar bastante e ler bastante sobre a literatura, eu acho que hoje está muito plausível que seja uma dessas duas possibilidades. Eles tinham pouca resposta também? Baixo número de respostas? Sim, baixo número de respostas. No RPAS a gente tem a necessidade de fazer um número mínimo, né? Então, 30, entre 17, né? 17 entre 17 e 30, a gente tem um mínimo, né? Então, a gente tem recursos para garantir um mínimo para não invalidar o protocolo. Então, assim, a maioria dos protocolos
conseguiu atingir a média de respostas, porém respostas muito simples, muito conteúdo animal, forma simples, pouca elaboração mesmo, não tinha síntese, não tinha uso, integração de diversos objetos. Então, no geral, os indicadores eram muito focados em figuras animais e baseadas na forma, né? Na então forma. foi o mais frequente. E Maíra, você teve um N de quantos, assim, aproximado? Eu avaliei 49 pacientes e 29 pessoas eutróficas que foram um grupo controle. Então foram 78 no total. Eutróficos pessoas sem obesidade, né? Pessoas com peso normal, dentro da faixa normal. Que não tem obesidade, não tem nenhuma outra condição clínica relacionada. Tá, então que não fariam a cirurgia bariátrica. Isso, exatamente. E você falou então que os que fariam, esses 49 no caso, eles já estavam aprovados, já tinham o laudo psicológico aprovando. Isso, quando eu fiz a avaliação, né, da pesquisa, todos eles já tinham sido avaliados, triados pelo grupo por toda a equipe, né, do serviço, que inclui o cirurgião, nutricionista, psicólogas, e já estavam no processo, porque no serviço em que eu fiz a avaliação, o paciente precisa perder 10% do peso antes da cirurgia para poder ser submetido à cirurgia. Então, eu avaliei eles nesse intervalo em que eles estavam fazendo essa perda de peso, que isso, o tempo costuma variar entre 6 a 12 meses, na média. Então, durante esse processo, eu convidei eles para participar da pesquisa. Então, foi nesse momento em que não existia mais nenhum tipo de contraindicação para que eles fizessem a cirurgia. E vocês, agora que você quer pegar o pós, né, tardio, você tem interesse em buscar os seus 49? Sim, a gente tem interesse. O que aconteceu que foi uma boa parte da minha amostra acabou não fazendo a cirurgia porque eu coletei dados até final de 2019 e aí em 2020 teve a pandemia, então foi interrompido, eles ficaram muito tempo sem fazer cirurgias. Mas a gente está começando agora uma pesquisa lá no serviço, está retomando, né, o serviço para fazer essa busca dos pacientes que foram avaliados lá atrás nos pós-operatórios. A gente não sabe muito bem como vamos, quantos vamos conseguir recuperar, porque já passaram 4 anos. Então, depois de um tempo também o acompanhamento fica bem espaçado, os pacientes podem desistir também, acabarem indo para outros serviços. Então, a gente não sabe se a gente vai recuperar, mas a gente vai tentar. Vai tentar. Lógico, lógico. E conta um pouquinho para nós, o que é a abordagem, que você já trouxe um pouco, né? Multimétodo de avaliação psicológica. Então, a abordagem multimétodo, ela é uma coisa que parece, eu acho que para quem trabalha com avaliação, ela parece um pouco óbvia quando eu falar, mas eu descobri que não é tão óbvia assim, tanto que criou-se um nome para isso, né, que é a abordagem multimétodo, que é a integração de diversos métodos de avaliação no mesmo protocolo de avaliação. Isso tanto no contexto clínico, no contexto de pesquisa, a gente incluir várias fontes de informação para a avaliação daquele paciente. Então, uma coisa um exemplo que eu acho que é muito fácil de entender o médico, ele vai pedir uma coleta de sangue, um exame de imagem, ele vai fazer uma avaliação, né, clínica no consultório e ele vai integrar tudo isso para poder te dar o diagnóstico. Na avaliação psicológica, a gente também tem a possibilidade de fazer isso. E por mais que pareça ser óbvio que, é claro, a gente vai integrar várias informações, mas nem sempre isso é a prática.
a maioria das avaliações costuma se restringir a entrevistas clínicas e instrumentos de autorrelato. E foi uma questão que eu me aprofundei também, porque a literatura sobre avaliação psicológica em obesidade, de um modo geral, é extremamente baseada em autorrelato. Então, assim, 99,9% da literatura é baseada em instrumentos de autorrelato, escalas, inventários, de todos os tipos, personalidade, sintomas clínicos, comportamentos, enfim. Então, a abordagem multimétodo, ela deliberadamente inclui outras fontes de informação para que eu possa expandir para além daquilo que é o autorrelato, né? Então, assim, se a gente pensar que cada tipo de instrumento psicológico, ele evoca processos específicos. Então, quando eu preciso falar de mim, num instrumento de autorrelato, eu vou falar daquilo que eu me lembro sobre mim, daquilo que eu sinto sobre mim, daquilo que eu penso sobre mim, daquilo que eu não me sinto inibida de esconder, porque talvez tenha aspectos meus que eu tenha uma certa vergonha de expor. O autorrelato, ele vai trazer informações dentro dessa perspectiva, os processos de autorreflexão, de memória, que eu vou conseguir empregar na resposta daquele instrumento, são muito diferentes dos processos que eu vou empregar num teste de mancha de tinta ou num teste projetivo, porque ali eu não estou vinculada à minha memória, ao meu julgamento, eu estou vinculada à relação que eu estou estabelecendo com o avaliador, ao contexto em que eu estou sendo avaliada. Então, ali talvez eu possa trazer outros aspectos da minha personalidade, do meu funcionamento, que no meu autorrelato eu não reconheço. E da mesma forma, outros instrumentos, como testes neuropsicológicos, testes de desempenho, nos quais não exigem que eu tenha uma avaliação sobre aquilo que eu estou respondendo, e sim que eu tenha um desempenho sobre aquilo que eu estou respondendo. Sim. Então, ali eu vou ter que dar a minha capacidade máxima, mesmo que às vezes eu acho que vai ser bom, não vai ser bom, isso é indiferente. O que importa é o que eu vou responder, como eu vou me comportar durante a avaliação. Então, o multimétodo, ele integra esses vários processos que estão inerentes a um mesmo construto psicológico, como a personalidade, por exemplo. Então, eu falar da minha personalidade é diferente de alguém falar sobre a minha personalidade, que é diferente de eu fazer um teste em que a minha personalidade está sendo avaliada, né? E no qual eu não sei exatamente que aspectos da minha personalidade estão se apresentando quando eu respondo daquela forma, eu dou aquele tipo de resposta, aquele tipo de conteúdo. Então, é por isso que a abordagem multimétodo, ela traz um valor adicional clínico à avaliação, porque ela consegue cruzar informações a partir dessas várias facetas sobre o mesmo construto psicológico, né? Então, juntaria, para eu entender, juntaria teste projetivo, escalas, testes neuropsicológicos, junta tudo isso no multimétodo. Exatamente. Assim, 2 ou mais eu métodos. Eu faço multimétodo, né? Então. Não sabia o nome. Sabia o nome, né? Então, quem tem experiência clínica mais longa já costuma fazer isso, né? Mas, por exemplo, esse é um termo que nasceu muito da área jurídica, porque a área jurídica é uma área que tem muita sensibilidade, porque são tomadas decisões muito sérias, né? Com os dados da avaliação. Claro. E existe um risco de viés muito grande, dependendo da demanda de avaliação, né? Então, uma avaliação para um processo de adoção, para um processo penal, tem um risco muito grande sobre o que a pessoa vai relatar sobre ela. Então, essa abordagem nasceu como uma abordagem para diminuir os riscos desses vieses interpretativos dentro dessas avaliações bem complexas. E acaba
que, dependendo do caso clínico, a gente já faz isso na clínica, na prática, né? Mas para alguns tipos de avaliação, talvez essa seja uma abordagem que seja essencial, digamos assim. Eu acho que dentro da avaliação para a cirurgia bariátrica, hoje eu entendo que é necessário fazer multimétodo. Não adianta continuar avaliando só com escalas, né? Não é informativo o suficiente. Então, para que isso se torne uma prática protocolar, digamos assim. Tem aqui uma pergunta da Cássia. Tudo bom, Cássia? Além do Rocha, qual outro teste de personalidade você utiliza no multimétodo? O que eu costumava trabalhar e que eu gosto bastante, que eu não incluí na minha pesquisa, mas é um teste que eu costumo usar na clínica, é o Pfister. Eu gosto bastante, eu acho que ele tem uma capacidade de informar sobre aspectos especialmente do funcionamento emocional, que ajuda bastante a complementar informações de autorrelato, que, por natureza, a gente autorrelatar sobre as nossas emoções tende a não ser uma coisa muito precisa, né? Então, a gente tende a ter mais dificuldade de falar sobre as próprias emoções. E o Pfister é um teste que ajuda bastante. E ele é mais simples de aplicar também. Então, dependendo do contexto de avaliação, ele tem uma praticidade que o Rorschach não tem, porque o Rorschach exige um tempo mais longo, uma interpretação um pouco mais trabalhosa. Cássia, que nem eu, né, Cássia? Também não sabia o nome. E por que integrar, então, o Rocha, né, com outros tipos de teste na cirurgia bariátrica especificamente? Então, essa foi uma conclusão que eu cheguei dentro da minha pesquisa, porque quando eu decidi usar o Rorschach, eu não sabia muito bem, porque não existiam estudos com pacientes de bariátrica com o Rorschach, assim, cacei em todos os cantos do mundo e realmente, assim, não existia, não tinha nenhum parâmetro. Então, no início, era uma questão bem exploratória mesmo. Eu queria saber se tinha alguma informação útil, né, que o teste poderia revelar. E a conclusão que eu cheguei é que, pelo fato de você ter tantas dificuldades no uso de autorrelato com esses pacientes, um teste projetivo como o Rocha, ele muda muito a sua capacidade de interpretar esses casos. Então, só para dar um exemplo, na minha pesquisa eu usei avaliação de sintomas com escalas, então usei o SRQ, o Self-Report Questionnaire, que é uma escala de sintomas de psicopatologia. Eu usei o PHQ-9, que avalia sintomas depressivos, e usei a escala Beck de ansiedade. Em todas essas escalas, os pacientes de cirurgia bariátrica tiveram médias muito inferiores às do grupo controle, que é um grupo não clínico. Então, assim, a literatura mostra que pacientes com obesidade têm maiores níveis de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. A minha expectativa era de encontrar esse achado, mas eu encontrei o oposto. E um outro achado que eu encontrei nos meus dados foi que eu usei a escala de desregulação emocional e os pacientes com obesidade tiveram valores na escala muito inferiores à média normativa, o que sugere que eles tinham pouquíssima desregulação emocional, menos do que a população em geral, o que não é plausível também, porque no mínimo eu espero que eles tenham uma desregulação normal dentro da média ou acima da média, com base na literatura. E a partir disso, eu entendi que a validade clínica desses instrumentos numa amostra com obesidade é extremamente limitada, né? Então, isso não é uma informação útil, porque ela provavelmente não é real. Não é realista uma amostra clínica ter menos sintomas que uma amostra não clínica, respeitadas as mesmas condições de idade, de escolaridade, de sexo.
E aí foi no Rorschach que eu consegui encontrar as informações que realmente foram úteis para eu entender Uhum. os pacientes com obesidade. Então, hoje em dia, eu entendo que, por mais que a complexidade baixa tenha sido a informação mais relevante, ela é uma informação mais útil clinicamente para eu trabalhar. Se eu fosse a psicóloga da equipe que fosse ter que fazer uma abordagem terapêutica com esses pacientes, de acompanhamento pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, ali eu tenho uma informação útil, que as escalas Uhum. não me deram. E o Uhum. outro tipo de informação que eu tive foi do teste neuropsicológico também, que Uhum. foi o único que foi discrepante em relação aos demais, porque eu usei o teste de trilhas, que é um teste de avaliação de funções executivas, em que o desempenho dos pacientes com obesidade foi bem pior do que do grupo clínico, do grupo não clínico. O que está de acordo com as expectativas da literatura sobre a condição, né, da obesidade. A gente sabe que tem um prejuízo metabólico que afeta o funcionamento neuropsicológico. Então, ali eu tive uma coerência. Então, a partir Uhum. desses 3 tipos de instrumentos, eu consegui ter um panorama sobre, primeiro, a capacidade cognitiva, a partir do teste É. neuropsicológico, como isso estava se refletindo no teste projetivo, porque a complexidade foi reduzida, e também no autorrelato, que eles não sabem relatar sobre sintomas. Eles Uhum. relataram não ter nenhum sintoma e não ter nenhuma dificuldade. O que não é real nem para quem está tentando fingir, né? Porque se você Uhum. está Uhum. tentando fingir, assim, deliberadamente, a gente não sabe se eles estavam tentando fingir. Mas se você está tentando, você vai tentar parecer pelo menos um pouco realista, né? Uhum. E ali foi então, Sim. um extremo muito grande. Então, hoje eu entendo que um teste projetivo, ele muda muito a minha capacidade de entender esse paciente. Especialmente se eu tiver um bom vínculo terapêutico, se ele estiver num contexto de avaliação em que ele está se sentindo confortável com a equipe, que ele está se sentindo acolhido, provavelmente ele vai ser muito mais informativo do que uma escala de autorrelato, né? Uhum. Então, hoje eu acho que tem um potencial enorme de melhorar a Uhum. compreensão que a gente tem sobre os pacientes com obesidade, que até então, que está só baseada em escala de autorrelato, é bastante limitada. Uhum. Uhum. Isso já foi inserido, Maíra, oficialmente ou não? Ainda tá? Não, né? Não, não, oficialmente não, e é, eu, eu conhecendo bastante a área, tanto da avaliação para cirurgia bariátrica quanto do Rochá, eu sei que vai ser Uma luta. uma suadeira para a gente Uhum. conseguir, mas é uma coisa que eu estou tentando, digamos, a partir da minha pesquisa, né, nessas oportunidades que eu tenho de falar sobre ela, conscientizar outros colegas que trabalham na área, porque eu acredito que isso vai ter um impacto muito grande, especialmente quando a gente olha para os índices de falha no Uhum. tratamento com a cirurgia bariátrica, né? A gente tem um Uhum. número expressivo de cerca de 35% dos pacientes reganham peso em até 5 anos da cirurgia. É Uhum. um, é um índice muito grande de falha de tratamento, né? E eu acredito, assim, honestamente, que usar um teste projetivo como o Rochá pode mudar essa estatística, porque a gente vai ter como ajudar os pacientes com informações mais claras sobre o funcionamento deles e o que de fato dificulta o processo de tratamento, né, da obesidade. Uhum. Eu fico pensando no inverso também, né? Não só eles reganham, quanto eles passam do tudo para o nada. Aí sim para o TARI, que você fala, né? Do transtorno alimentar restritivo evitativo. Sim, Eu imagino que também tenham esses casos, né? Que também vão para anorexia e sim, etc. tem. Existe uma. A cirurgia pode ser um gatilho, né, para o aparecimento de Exato. outros transtornos alimentares. Então,
Esse é um dos pontos mais sensíveis da cirurgia bariátrica, por isso que eu acho que a gente precisa ter mais informações sobre o funcionamento psíquico dos pacientes, porque você está Exatamente. impondo uma restrição que até então ele não tinha condições de fazer. Exato. Mentalmente era uma coisa muito complicada. Aí você impõe anatômica e fisiologicamente, porque é o que eu falo, a cirurgia ela é um processo de colocar uma restrição na sua ingestão calórica a partir de uma mudança no seu corpo. E isso tem repercussões psicossociais, porque você não vai ter mais aquela via, né, de descontrole Exato. que muitas vezes está presente na obesidade. A obesidade ela não é só descontrole, muitas vezes também é uma questão de desconexão com o próprio corpo, com sinais fisiológicos, que também pode ser reajustado, mas que muitas vezes esse processo exige uma capacidade de autorreflexão, de insight, né, de você conseguir ter uma sensibilidade para o seu funcionamento, que eu acredito que o processo de cirurgia pode ser uma oportunidade para esses pacientes fazerem essa reconexão com o corpo e aprenderem a lidar com isso. E aprenderem a lidar com a restrição que é imposta com a cirurgia também, que é extremamente séria, né, gente? As pessoas hoje banalizaram um pouco, mas é muito radical aquilo que é a mudança no corpo. E isso não tem como ser uma coisa ignorada por quem vai fazer cirurgia e nem por quem está cuidando desses pacientes. E eu acho que a responsabilidade é de quem está cuidando, né? Claro. Então a gente precisa ter esse Nossa. olhar. Não, seria assim muito, muito importante mesmo esse aprofundamento na personalidade mesmo, né? Para aprovação da cirurgia. Não sei, eu já cheguei a escutar até o absurdo de que paciente que ia submeter à cirurgia comprou laudo psicológico. Eu já cheguei a escutar esse tipo de absurdo, que um Rocha barraria isso, né? Barra Não, eu já ouvi, mesmo. eu trabalhando com essa área, antes de eu fazer a pesquisa, eu trabalhei durante um tempo com avaliação no consultório e eu vi coisas bárbaras, assim. E não só da parte de comprar o laudo, mas também de deliberadamente isso ser ignorado, né? Assim, a importância de olhar para isso ser ignorado pelo próprio paciente, pelas pessoas que estavam acompanhando o paciente, então, do médico, dos outros profissionais, banalizarem também a importância desse processo. E eu acho que isso é uma coisa tão grave. E à medida que eu vou, assim, conhecendo mais, eu vejo... E, assim, hoje em dia, né? Então, pensa que isso faz uns 10 anos que eu comecei a trabalhar com essa área. Hoje em dia, a gente tem muito mais relatos de pacientes que tiveram complicações, que tiveram problemas no pós-operatório, porque há 10 anos atrás, ainda estava muito aquela ideia da bala de prata. A cirurgia bariátrica vai resolver o problema da obesidade. Muita gente que achava que era, né, a solução mágica. Hoje a gente já tem muitos relatos, eu acho que tem uma conscientização pelos próprios pacientes relatarem o que eles passaram, dificuldade. E eu acho que a gente pode evitar isso, gente. Sim. A gente tem possibilidade de evitar isso. Mas os profissionais não podem ser os primeiros a banalizarem esse processo de compreensão do paciente, de apoio, né, psicológico. Por isso que eu acho que a gente, dentro da psicologia, precisa expandir um pouco o nosso olhar e melhorar a capacidade que a gente tem de conhecer e compartilhar as informações sobre o paciente com a equipe. Porque nós trabalhamos em equipe quando trabalhamos com esse paciente, né? Não é só eu e ele, é todo mundo envolvido, todo mundo tem que estar alinhado. Claro, claro. Tem mais alguma informação que o teste de Rocha traz sobre os pacientes dessa cirurgia bariátrica que você gostaria de trazer? Eu acho que algumas informações são bem interessantes, por exemplo, a questão de oralidade, que é uma variável do teste que
a gente consegue também distinguir. Não foi uma variável que eu me debrucei muito, mas a gente consegue observar, porque dentro do Rocher a gente tem dois tipos de oralidade, a dependência e a passividade, né? Então, é bem provável que os pacientes com obesidade, eles tenham uma oralidade mais voltada à passividade, o que sugere que são pessoas que têm mais dificuldade de reação, né? Então, aumento de movimento passivo também. Então, são pessoas que provavelmente, no meu entendimento, vão construindo um funcionamento passivo porque se frustram muito com o processo de não conseguir perder peso, né? A gente vai lembrar que quem vai fazer cirurgia bariátrica obrigatoriamente tem que ter passado por tentativas anteriores, né? Com tratamentos com remédio, com mudança de estilo de vida. Então, o paciente com obesidade que chega para a cirurgia bariátrica, ele já está muito desgastado e ele já está muito frustrado. Então, ele já está nesse lugar passivo em que ele não se sente mais capaz de agir, né? Então, ele se sente num lugar em que alguém vai agir por ele. Por isso que a cirurgia bariátrica ela tem essa representação. Né? Eu vou ser resolvido pela cirurgia. Então, eu acho que essa também é uma característica interessante que o Rochá traz, porque os pacientes mais passivos provavelmente são aqueles que vão ter mais risco de reganhar peso no longo prazo, porque isso passa a ser uma coisa do funcionamento que precisa ser trabalhada, né? Essa competência para reagir, para conseguir se responsabilizar, para conseguir lidar com a própria saúde, com o próprio autocuidado de uma forma mais ativa, para que ele não corra o risco de voltar à condição anterior. Então, essa é uma variável também que eu destacaria para ser observada clinicamente. Bárbaro. Tem mais alguma coisa, Maíra, que você gostaria de acrescentar? Tanto para assim, o olhar do Rocha para esse seu, né, esse seu enfoque de trabalho, ou o olhar do Rocha de uma maneira geral? Eu acho que eu gostaria só de acrescentar que a gente não pode deixar de continuar explorando essa ferramenta, usando, estudando, né? Então, hoje, quem trabalha, sabe, né? A gente teve o centenário, eu fui no congresso do centenário no ano passado, que tem um esforço muito grande para a gente continuar passando a mensagem, né, da importância desse instrumento. Então, eu acho que dentro da cirurgia bariátrica ele tem um potencial de trazer uma inovação para a área, o que é uma coisa muito legal, porque eu acho que a gente pensa, né, uma coisa de 100 anos vai inovar em quê? E eu acho que vai inovar muito se ela for bem utilizada. E eu acho que isso mostra o valor da gente continuar usando essa ferramenta, não desistir dela, né? Porque hoje em dia, com esse mundo em que tá tudo rápido, às vezes as pessoas param, eu não vou fazer esse teste, demora muito, é muito longo. Mas ele tem um valor que a gente não consegue substituir. Então, acho que a minha mensagem é de incentivar mesmo os colegas a continuarem treinando, estudando, utilizando e descobrindo, né, como eu descobri no meu primeiro contato, todo o potencial que ele carrega e que eu acho que tem um valor inestimável para a área da avaliação psicológica. Hoje em dia, eu acredito que é uma ferramenta essencial. É uma ferramenta essencial. Olha, eu estou muito feliz e muito bem impressionada com você, Maíra. Eu gosto muito da sua fluidez no discurso, sabe? Você é bem apropriada do assunto, né? A gente percebe isso pela sua fluidez e pela forma que você traz todos os detalhes, né, dentro da sua área de especificidade. Parabéns pelo seu trabalho, muito, muito interessante, bárbaro. A gente do Rocha Treinamento gostaria de te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo todo o seu trabalho, né? E também a gente gostaria de
contar um pouco que o Rocha Treinamento é um grupo de trabalho, né, de estudo, de pesquisa, realiza workshops clínicos, cursos introdutórios do RPAS, né, Rocha Jurídico, videoaulas de capacitação técnica. Então, siga-nos aqui no Rocha Treinamento. Agradecemos a presença de todos os que passaram por aqui, que vão assistir a gravação, mas, assim, principalmente da Maíra por ter nos dado essa oportunidade de conhecer mais de perto esse trabalho brilhante. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Agradeço o convite. Tenho muito carinho, né, pela minha trajetória ter começado a partir das mãos da professora Carla Exatubo, que é uma pessoa que eu guardo na memória, por ter me proporcionado a possibilidade de conseguir construir tudo isso, e eu fico super feliz de poder compartilhar. É uma coisa que realmente eu sou muito apaixonada, então eu fico muito satisfeita de poder ter esse espaço e poder ajudar, né, a melhorar o raciocínio por trás do uso do Oxá em um contexto que eu acho que ele tem muito valor. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade, espero que a gente possa aí ter outros encontros no futuro. Com certeza. Então, uma boa noite a todos, um beijo, Maíra, foi um prazer te Obrigada, um conhecer. beijo, prazer foi Beijo. meu. Tchau, tchau, pessoal, Beijo. obrigada. Tchau, tchau.